Eu prefiro pagar um juros mais alto do que colocar em risco algo que eu já conquistei. Você já conquistou o imóvel, já é seu. Ninguém vai tirar ele de você. Até porque a lei protege o único imóvel da família, dependendo do tipo de dívida, principalmente dívida bancária, não tem risco. Se você tem um único imóvel, você mora nele, mesmo que você tenha 1 milhão de empréstimo em banco, não vai pegar, você está protegido. E você vai lá e tira essa proteção, porque você alienou ele novamente. Isso é um tiro no pé. E isso é desinformação. As pessoas cometem esse erro por falta de conhecimento, por falta de desespero, por falta de ter uma priorização, por falta de um método. Por isso que a gente traz muito vocês aqui para o nosso método de vida zero. Por quê? Quando você tem uma metodologia, você, além de não cair nas armadilhas, você sai do problema e vai para a solução. Por falta de conhecimento, Por falta de conhecimento, a pessoa chega com muitas dívidas. Tô atolado em dívida, cara, eu tenho dívida de cartão, cheque especial. Aí eu falo, tem algumas dívidas que você vai ter que parar de pagar. Porque na hora que a gente organiza isso pro setor, a gente sabe mitigar os riscos. E aí acontece alguns milagres. Milagres, né, entre aspas, o método traz. A pessoa, se ela tentasse pagar tudo, ela ia levar 10 anos. Eu vou tentar pagar o cartão de crédito. Eu não consegue, porque os juros fica correndo muito mais rápido. É muito mais maleável você negociar, porque esses juros altos, do jeito que os juros abusivos, também tem margem de negociação alta. Quanto maior os juros, mais fácil negociar. Quanto menor os juros, mais garantia você tem que ter. Por que um imóvel tem um juros pequeno mensal, consignado também? Porque eles estão pegando da sua fonte ou eles têm algo em garantia. Aí é o risco menor para o banco, ele coloca uma taxa de juros menor. Risco maior para o banco, quando é o risco maior, a taxa de juros aumenta. Só que risco maior, negociação mais fácil de tirar os juros. Risco menor, mais difícil. Aí tem as estratégias que a gente ensina, né? De como você negociar cada tipo de dívida. Então, por que você não deve pagar todas as dívidas? Você deve primeiro estudar, primeiro selecionar, primeiro entender qual estratégia que eu vou fazer para pagar todas as dívidas. E aí, onde que acontece o milagre? De vez a pessoa levar 10 anos para pagar uma dívida, tem alunos meus quitando dívidas, incluindo imóveis em 3 anos, 3 anos e meio. Tem vários cases aí. Se você entrar lá no meu YouTube, lá tem uma parte só de case de sucesso, tem podcast, tem que a gente já faz com alunos. Tem uma aluna que ela ia levar 15 anos para pagar o imóvel dela, ela pagou em 5. E ela tinha consignado, tinha todas as dívidas. O consignado, tudo isso pagou em 2. E cartão também. Depois, ela foi para as outras dívidas, entendeu? Aí é porque ela seguiu a sequência certa. Como que essas pessoas podem evitar cair nessas armadilhas e entrar numa negociação ruim ali também com o banco, com as instituições financeiras? O maior erro das pessoas é que elas acham que elas estão negociando, mas elas estão aceitando uma condição. Por exemplo, a pessoa às vezes assina um contrato e nem leu, ou ela no desespero, ela tá tão desesperada que ela não para, analisa, ela não cria um plano. Então a falta de planejamento, quando a gente fala falta de planejamento financeiro, não é só você ter uma planilha, não. É você falar assim, para essa dívida aqui, eu tenho essa estratégia de negociação e eu sigo essa estratégia. Por exemplo, lá na nossa mentoria, eu dou a instrução correta para o aluno negociar. Ele já vai quase com script lá para, né? Ele pega lá, né? Vai com o script, ele já sabe que se o gerente falar A, ele sabe que ele tem que falar B. Quer dizer, ele se prepara. Ele sabe que o que tá no contrato. Não, isso que tá no contrato, você tá me colocando seguro aqui? Não, peraí, pode tirar esse seguro aqui. Mas a taxa vai aumentar. Não, você se vira, você arruma outra taxa. Se você não vai me dar uma taxa boa, eu vou no outro banco. Eu tô dando alguns exemplos que as pessoas, elas não se preparam, elas não negociam, elas aceitam. Isso é um erro. Você tem que aprender a negociar. Negociar é a habilidade. Então, dentro da nossa metodologia, a gente passa por todas as fases, desde a mudança de mentalidade, do fortalecimento mental, da organização financeira, de você fazer essa tabela de dívidas, saber as estratégias, saber a prioridade, qual dívida você paga primeiro, investir, ter o dinheiro e saber negociar. Então, para cada tipo de dívida, tem um modelo de negociação. Você pode ter 10 dívidas, tipos diferentes, igual a gente falou, de setores diferentes. Por exemplo, é diferente você negociar com a agiota, tem negociação com a agiota, a gente tem cases até dessa semana, teve lá, um aluno quitou a dívida com a agiota usando a técnica de negociação, conseguiu, foi bem sucedido e livrou os juros, inclusive. Tem negociação com o banco, tem negociação com parente, tem negociação com cartão, tem negociação com consignado, financiamento. Cada um tem uma estratégia. O que facilita quando você busca o autoconhecimento, quando você busca um mentor, alguém que te instrua a fazer isso, você economiza muito dinheiro.